Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando, e hoje estou aqui com vocês para falar um pouco, trazer algumas dicas de como montar uma boa carteira de ações pensando no longo prazo. Deixo claro o meu convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Quero deixar também o convite, pessoal, da live que nós vamos fazer no mês de janeiro, falando sobre aquela que para a gente é a principal oportunidade para a Bolsa para o ano que vem, quem sabe para 2026, 2027. Informações aqui na descrição do vídeo. Então hoje, pessoal, quero trazer algumas dicas de como montar uma boa carteira, muito levando em consideração a trajetória da Capitalizo e toda a experiência que a gente tem no mercado antes da própria Capitalizo existir, e principalmente nesses últimos 7 anos que a gente vem conseguindo entregar resultados muito consistentes. A gente pode trazer algumas dicas aqui e alguns motivos aí pelos quais a gente conseguiu atingir esses resultados tão positivos, né? A primeira questão, pessoal, que eu gosto de comentar é isso aqui, que ninguém faz nada sozinho, né? Eu, durante quase toda a minha carreira, eu fui assessor de investimentos, eu não era analista, eu tinha uma carteira de ações, mas eu sentia muita dificuldade de estar sozinho, né? E a pessoa querer fazer análise, tudo isso aí não existe, né, pessoal? Eu vou ser bem sincero com vocês, vocês podem me perguntar sobre qualquer ação, qualquer fundo imobiliário, vários ativos do exterior, eu conheço muita coisa, eu estou muito mais preparado que 99% dos investidores, e eu não vejo o menor sentido de eu tentar fazer análise, é uma coisa que é surreal, né? Como é que eu vou ter tempo de fazer tudo isso, né? E quando eu montei a Capitalizo, um dos objetivos era ter uma equipe de análise que justamente pudesse suprir essa questão e eu focar naquilo que importa, no meu trabalho, nas reuniões que eu tenho diariamente com os clientes aí da consultoria, focar nos aportes, focar na questão de entender o meu perfil, qual é o tipo de investimento que eu vou ter em carteira, né? Então, para a gente, né, isso é muito importante, né? Toda essa parte de análise hoje em dia, tranquilamente eu consigo terceirizar isso, só que eu preciso entender também o porquê boa parte das empresas que estão no mercado e trabalham com algum tipo de análise acabam não entregando resultado. E aí o investidor, ele fica, obviamente, não está errado, desconfiado de tudo, porque, poxa, se eu tô lá na corretora e a pessoa me indica alguma coisa e aquilo não funciona, por que eu tenho que eu não fazer isso, né? E na verdade, tá, pessoal, eu sei que é meio para o investidor, principalmente que ele é mais novo no mercado, existe até uma confusão do que é consultor, o que é analista, o que é assessor e tudo mais. E, infelizmente, nós temos um mercado bastante conflitado, né? Nós temos as grandes casas de análise, as grandes corretoras, os grandes bancos de investimento, que tem um monte de analista. É um monte de analista que ninguém conversa com ninguém, e que basicamente, né, pessoal, a estrutura de análise ela tem o conflito e muitas vezes a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Poxa, mas por que será que eles estão recomendando isso aqui? Né? Então, é difícil, é complicado a gente confiar 100% nessas análises em função desse conflito e em função de que não existe uma estratégia, né? Tá mais ou menos cada um analista, cada um por si, né? E deu para bola, né? E foi uma coisa que eu quis entender antes para ver, né? Por que as pessoas falhavam, por que as grandes casas de análise falhavam, por que as gestoras falhavam e tudo mais. Então eu tinha que entender essa questão dos modelos primeiro. E um outro modelo bastante comum, principalmente em casos de análise, é o brinco, que é o ditador, é o analista ditador ou rei, que ele sozinho decide tudo que vai acontecer. E eu, quando participo da montagem da Capitalizo, jamais eu deixaria o meu dinheiro, o dinheiro da minha família, que a decisão de onde colocar esse dinheiro fosse na mão de uma pessoa, né? Então, é importante que a gente entender que esse modelo também não funciona, né? E fora que tem muito a questão emocional, né? Às vezes a pessoa está sozinha ali, sozinha ela pode tomar decisões que ela não tomaria se tivesse em conjunto, né? Ela pode, do nada, ali mudar toda a estratégia, que é uma coisa que a gente vê bastante. Então, hoje, basicamente, existem esses dois modelos e os dois não funcionam. Tem um modelo gigantesco que ninguém fala com ninguém, tem o outro que o poder está na mão de uma pessoa só. E o modelo, na verdade, que nós temos aqui, e que é o modelo que nós recomendamos, né?
para gestoras, para quem teria uma casa de análise, uma consultoria, é o modelo da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Buffett, que é uma das maiores empresas do mundo, né? Tem mais de 300, 400 mil pessoas que são funcionários das empresas que estão na holding, mas a Berkshire Hathaway deve ser uma empresa que tem 30, 35 pessoas, ou seja, ela tem uma estrutura mais enxuta justamente para as pessoas conseguirem interagir, né, principalmente aquelas pessoas que são ligadas à questão da análise, né? Então eles já têm estratégias prévias, e o legal é que o Buffett é um cara muito citado, mas é um cara pouco seguido. Existem estratégias prévias e principalmente essa questão do círculo de competência, que é conhecer profundamente aqueles ativos que estão lá na carteira. Não tem como saber profundamente, conhecer todos os ativos. Isso é uma coisa que não existe, né? Da mesma forma que uma coisa é eu dar um pitaco, uma coisa é eu dar uma opinião, uma coisa é eu falar o que uma empresa faz, outra coisa é eu profundamente fazer a análise daquela ação e daquela empresa. Então é primordial ter um círculo de competência. Nós fazemos isso aqui também, né? Então tem alguns segmentos que a gente gosta mais do que outros, que a gente acompanha mais do que outros, como metal mecânico, de algumas commodities, empresas de tecnologia, e a gente focar naquilo ali é bastante importante. Outra coisa, pessoal, é a estrutura da carteira e essa questão do macroeconômico, principalmente essas notícias de curto prazo, que tudo é importante, mas é mais importante que a nossa carteira tenha uma estrutura para conseguir superar os principais desafios de curto prazo, principalmente políticos, econômicos, né? E a maioria das coisas, elas são previsíveis, tá? Não necessariamente quando elas vão acontecer, mas que elas vão acontecer, né? O Brasil tem problema fiscal. Tá, mas quando é que foi diferente? Né, o Brasil tá com o dólar alto. Tá, mas quando é que foi diferente? O Brasil tem inflação. Quando é que foi diferente? O juro tá alto. Quando é que foi diferente? Né? Então, assim, tem várias situações que a gente não sabe efetivamente quando vão acontecer, mas que elas vão acontecer. É certo que isso vai acontecer. Então, eu já tenho que preparar minha estrutura da carteira antes, justamente para, nos momentos que tem alguma questão macro que possa impactar muito mais nos preços dos ativos que efetivamente nos ativos, eu saber o que fazer. E claro, se posteriormente alguma questão macro impactar na minha carteira, eu vou fazer algum ajuste, mas eu não posso tentar ficar adivinhando o que vai acontecer. Então, a estrutura da carteira ela é muito importante. A questão da diversificação, né, não ter poucas ações, né, ter uma carteira diversificada, ter uma boa estrutura e uma carteira que acaba passando, né, por esses períodos aí mais turbulentos, e obviamente a gente vai fazer ajustes finos. E quando a gente alonga essas tendências, pessoal, é muito mais fácil ganhar dinheiro, né? Quando a gente pega, por exemplo, as empresas de tecnologia, né, quando a gente pega o setor de papel e celulose, né, olha o crescimento que vai ter dessa parte de embalagens, de e-commerce. Quando a gente faz esse exercício, é muito mais fácil, né, de conseguir passar pela volatilidade aí de curto prazo, tá? Outra coisa, pessoal, que eu sempre comento é o EDP, né, que é estratégia, disciplina e paciência. Eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que saber claramente por que eu vou comprar, por que eu não vou, quando eu vou vender, quando eu não vou. Eu tenho que ter disciplina para seguir a minha estratégia, porque muitas vezes a pessoa não tem uma estratégia boa, mas não tem disciplina para seguir. E tem que ter paciência, né, pessoal? Às vezes, muita paciência com aquele ativo da carteira que vai ficar 2, 3 anos caindo ou 2, 3 anos sem subir, que vai acontecer. Outra coisa importante é o pensamento global, que eu já comentei algumas vezes aqui. O que é o pensamento global, pessoal? É buscar as melhores oportunidades onde quer que elas estejam, né? Então é importante não ter uma carteira que tenha um vínculo muito forte com a economia brasileira, por exemplo, né? Eu tenho que pensar de forma mais global. Onde o mundo vai crescer nos próximos 15, 20 anos? Classe média de Índia, China e depois Estados Unidos. Eu preciso estar exposto a isso. E o brasileiro, infelizmente, tem uma posição muito pequena em ativos internacionais. E aqui, pessoal, não estou falando de pensar eu vou ter 10% da minha carteira, 20% em bolsa americana. Não é isso. É pensar globalmente mesmo, tá? Se as melhores oportunidades estão na bolsa americana, a gente pode estar totalmente bolsa americana. Se está no Brasil, pode estar totalmente Brasil. Claro que o melhor é ter equilíbrio, mas eu não posso depender de poucas economias. Mesmo os ativos que nós recomendamos ou acompanhamos, que são de empresas americanas, mais de 50% da receita dessas empresas vem de fora dos Estados Unidos. Isso deixa a carteira bem mais equilibrada. A gente costuma sofrer muito pouco, principalmente nos momentos de mais volatilidade, quando o mercado dá pânico, panica, né, como foi o caso lá de 2020.
Outra coisa, pessoal, que eu vejo que muita gente fica nesse embate, né? Preço importa, não importa? Preço importa, mas a previsibilidade do negócio da empresa importa muito mais do que o preço, tá? E talvez, já puxando o gancho aqui, que é outra dúvida muito frequente de quando vender, tudo, pessoal, tá envolto disso aqui, ó, da previsibilidade. Claro que para a gente entender da previsibilidade do negócio da empresa, a gente tem que acompanhar. E aqui que está a grande dificuldade do negócio, e por isso que é importante eu entender que sozinho eu não vou conseguir fazer nada. Porque eu posso correr o risco de fazer uma análise rasa, uma análise superficial e errática, tá? É o caso da VEG, por exemplo, que a gente já comentou várias vezes. Muita gente fica olhando só o múltiplo de VEG, achando que a VEG está cara, quando na verdade a VEG não é cara, né? E quando nós olhamos a previsibilidade do negócio, mostra que ela tem total capacidade de continuar performando bem, né? Então as pessoas não conhecem a VEG profundamente e rotulam a ação como cara, a empresa como cara, sendo que ela é super previsível. Então não tem problema se ela tiver um múltiplo mais alto e tudo mais. O que importa é a previsibilidade do resultado da empresa, porque quanto mais imprevisível o resultado, né, da empresa, menor, né, a possibilidade da gente ficar comprado nas ações. Isso nos ajuda a vender empresas que em alguns momentos são bons e outros momentos deixam de ser boas, né? Eu dei o exemplo aqui, esses tempos, das empresas de educação, né? Quando a gente entendeu que o FIES ia deixar de ser da forma que era antes e que a concorrência ia aumentar e as empresas iam ter que investir em educação básica e tudo mais, a gente não tinha certeza que o negócio ia ruir, mas nós tínhamos o grande ponto de interrogação. Quando o ponto de interrogação é muito grande, eu não tenho previsibilidade, não tenho por que ficar posicionados, né? Então, isso que a VEG tem. Ela pode ter múltiplos mais altos, sim, mas a receita da empresa, os ganhos, os custos são totalmente previsíveis. Então, mais importante do que o preço é a previsibilidade, e a gente entendendo dessa previsibilidade, inclusive a gente vai saber o momento de vender as ações, né? Porque tem muita gente que fala que comprar é fácil, difícil é saber quando vender, e a gente acerta bastante nesse sentido. Em relação à avaliação das empresas, a gente erra muito pouco mesmo. Tá claro que a ação pode subir ou cair, mas a gente entende muito das companhias, dos negócios, dessa previsibilidade. Outra coisa, né, pessoal, é olhar mais para o qualitativo. Tem muita gente que acha que olhando só múltiplo vai conseguir desvendar ou descobrir ou garimpar as boas ações. O múltiplo é importante, depende do caso. Tem casos que a gente vai olhar PL, tem casos que a gente não vai olhar. Eu já comentei aqui BB Seguridade. É caro porque o PVP é alto. Pô, mas ela trabalha com Bank Assurance. Por que ela vai ter um patrimônio líquido alto? Não importa o patrimônio líquido alto. Ela é como se fosse uma extensão do Banco do Brasil. Então, em alguns casos eu tenho que olhar, em outros casos que não. Isso deixa as coisas mais complexas, porque cada caso é um caso. E eu preciso entender também das questões qualitativas, né, que também estão ligadas, né, à tendência macro das empresas. A gente vê, por exemplo, as empresas de tecnologia ainda muito mal faladas, né? Sendo que hoje são empresas super previsíveis. A gente pega uma empresa como o Google, né? Eu gosto de dar o exemplo da Capitalizo. Nosso site está hospedado no Google, o e-mail está hospedado no Google, ou todos os meses a gente deixa uma grana para ads, seja para publicidade em YouTube ou para o Google. Poxa, o Google é o nosso maior fornecedor, então a gente multiplica isso, né, no mundo todo. É uma empresa que dá muito dinheiro, então tem gente que está ainda com a cabeça lá dos anos 2000, tecnologia é perigoso, enquanto essas empresas são super conservadoras no sentido de previsibilidade do resultado. E eu preciso entender qualitativamente os ativos também para eu poder aproveitar essas boas oportunidades, né, e também acabar tirando aquelas, né, cuidar para não cair em ciladas, né, quando eu entendo essa questão qualitativa das empresas, tá? Outra questão é o acompanhamento, né, pessoal, que é importante, porque, como eu falei, colocar um ativo na carteira é fácil, mas o complexo é depois ter que acompanhar isso, os resultados, falar com a empresa, dependendo da empresa, visitar a empresa. Então, tem que manter um contato próximo, até porque, como eu falo, né, pessoal, o analista, ele não está ali para adivinhar nada. Ele está para ver se aquilo que a empresa passa faz sentido ou não, porque ninguém conhece a empresa mais do que a própria empresa. Então, o acompanhamento é muito importante. Nós aqui somos tão chatos para colocar um ativo em carteira e a gente acompanha tanto que a gente acaba mudando um pouco os ativos, né?
E outra questão muito importante são os dividendos e os aportes. É legal a gente fazer aporte, seja mensal, bimestral, e tem a questão da realocação dos dividendos. Inclusive, dentro da consultoria da Capitalizo, o cliente ele pode nos pedir, né, Thiago, tem uma grana para mandar, tenho 10 mil para mandar e tem mais 1.000 lá de dividendos, onde nós vamos alocar? Eu vejo a carteira do investidor, eu vejo a estratégia, né, e eu consigo passar para ele exatamente as ações lá que ele tem que comprar para manter o equilíbrio da carteira e também para aproveitar aqueles ativos que são mais interessantes, tá certo? Então são algumas dicas aqui importantes, né, pessoal, que eu comentei, né, muito no sentido de que isso tudo nos ajudou a não deixar acontecer tragédia e de trazer ganhos consistentes. Isso para a gente é o mais importante. Não adianta ter 2 anos bons e os outros anos ruins. E a gente vem mostrando desde 2017 isso, né? Tanto que pouquíssimas vezes aí as nossas carteiras de ações de 2017 para cá fecharam no negativo, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês informações aqui na descrição sobre a Capitalizo, sobre as assinaturas, sobre a consultoria para quem tem valores aí acima de 300 mil. Vou deixar também o nosso relatório de performance, né, pessoal, que tem os resultados de todas as nossas estratégias e o contato. Qualquer dúvida, nos chamem no WhatsApp, só deixar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!